Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco da diferença entre sabedoria e inteligência. Em Provérbios 3,13, fala assim que como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. E em Jó 28,20 fala de onde vem então a sabedoria, onde habita o entendimento. Aqui nós vemos nessas duas passagens que sabedoria e inteligência ou conhecimento são coisas distintas, elas são diferentes. E a forma mais fácil da gente diferenciar elas é que a inteligência é a capacidade que a gente tem de aprender, de adquirir conhecimento, de estudar os assuntos, os mais variados assuntos a gente consegue estudar e consegue aprender. Nós, os seres humanos, a gente tem uma inteligência superior aos animais, nós somos diferentes deles por isso, por essa diferença de capacidade de absorver assuntos, de entender diferentes assuntos. E a inteligência a gente consegue porque a gente exercita o nosso cérebro, a gente consegue cada vez mais aumentar a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de conhecimento. Então, isso é inteligência, é essa capacidade que nós temos de adquirir conhecimento, de absorver os mais variados assuntos. Já a sabedoria é o dom que a gente tem de saber como agir em determinada situação, como a gente vai usar o nosso conhecimento, vai fazer determinada situação, determinado momento, como a gente vai agir. E é assim que a gente diferencia a inteligência da sabedoria. E para ter sabedoria, a gente vê na palavra de Deus que a gente precisa ter humildade e temor a Deus. A gente precisa ser humilde. Em Provérbio 9:10, tá falando assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 11:2, fala assim que quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então a gente precisa ter humildade e temor a Deus para a gente conseguir ter a sabedoria. Algumas pessoas até conseguem sabedoria através do tempo vivido, de experiências de outras pessoas. Elas absorvem um pouco de sabedoria, mas não se compara à sabedoria dada por Deus. E só quando você está ligado, você está conectado com Deus, você tem essa sabedoria plena, essa sabedoria de como agir em todos os momentos. Como no exemplo de Salomão. Salomão, ele orou a Deus, ele pediu para Deus que ele tivesse uma sabedoria, um modo de agir, né, em qualquer situação, e Deus deu para ele. Ele tinha sabedoria maior do que qualquer homem. Só que quando ele se afastou de Deus, ele achou que ele poderia ter a sabedoria sozinho, que ele achou que ele já tinha tudo, ele caiu em tentação, ele não conseguiu sozinho. Fala aqui em 1 Reis 11:6, dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Então, como Salomão ele achou que ele já sabia tudo, que ele perdeu a humildade a Deus, perdeu o temor a Deus, ele acabou fazendo coisas que não. Ele até tinha sabedoria, mas ele acabava deixando de usar ela porque ele achava que ele conseguia sozinho. Então a gente tem que ter esse temor a Deus, essa humildade a Deus, para a gente saber o momento certo de usar a sabedoria, que a gente sempre depende de Deus para ter essa sabedoria. Então é preciso tomar cuidado com isso também. E outra coisa que a gente tem que entender é que a sabedoria não depende do grau de instrução da pessoa. Existem pessoas muito inteligentes que não têm sabedoria. E existem pessoas com pouca inteligência, com pouco conhecimento, que têm uma sabedoria muito grande, que é dependente desse temor a Deus, dessa humildade da pessoa reconhecer que ela não consegue sozinha, que ela depende de Deus para isso. Então, vendo tudo isso que a gente viu, essa diferença, o que a gente tem que fazer, né? Muitas pessoas pensam assim, então é só eu orar, pedir para Deus a sabedoria e pronto, ele vai me dar e eu não preciso pedir mais nada, eu posso ficar tranquilo. Não é bem assim, a gente sabe que quanto mais a gente estudar, principalmente a palavra de Deus, quanto mais a gente tiver
conectado com Deus, ligado com Deus, para não acontecer o que aconteceu com Salomão, a gente vai ter mais sabedoria, mais conhecimento. Então a gente tem que estudar, ler a palavra, aumentar o nosso conhecimento, aprender mais coisas sobre Deus, ler mais da palavra, ler livros que falam sobre a palavra. E aí Deus vai acabar usando isso para aumentar mais ainda a nossa sabedoria e fazer com que a gente saiba agir nos momentos que precisar, saiba agir da maneira certa, porque o principal da nossa vida é saber como agir, é saber, principalmente, a gente ser um bom testemunho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus e saber lidar com os momentos. Muitas vezes as pessoas vão vir até você, vão perguntar para você sobre situações e você às vezes vai falar que não sabe, às vezes não. Você fica meio assim. Se você orar, pedir a sabedoria de Deus e tiver conectado com Ele, que é o mais importante, é você saber que não adianta inteligência, não adianta sabedoria, não adianta nada se você não estiver ligado com Deus, se você não tiver nessa comunhão com Deus. Se Deus não tiver junto com você, é igual aconteceu com Salomão, não vai adiantar nada. Você pode ter a maior sabedoria do mundo, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo e não vai adiantar. É Deus que vai te dar essa sabedoria, é Deus que vai te ajudar nesse momento. Então, o que eu concluo de tudo isso é que você pode ter uma super inteligência, você pode ser super sábio, como Salomão foi, você pode orar a Deus. Se você não mantiver uma comunhão com Deus, se você não mantiver uma vida com Deus, de nada disso vai adiantar. O mais importante é aquilo que eu falei antes, é ter a humildade e o temor a Deus e saber que é Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.